Bom dia, gente! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Está o frio aqui ainda, gente. Meu Deus! Quando que vai embora esse frio? Gente, antes de eu começar a fazer alguma coisa, que hoje é segunda-feira e tem uma semana toda pela frente, que a semana de vocês seja abençoada também. Acabei de colocar uma mensagem lá no Face. Eu sempre coloco, né, uma mensagem. E aí eu tava pensando, sabe? Eu não tinha visto aquela. Até com gola alta, gente. Eu não gosto de usar essas blusas aqui, ó. Eu tava pensando naquele pastor lá, né? Que morreu, né? E eu nem tinha visto essa reportagem, esse vídeo dele. Aí o meu filho, que vira o celular, que olha, que mexe em tudo, mostrou pra mim a reportagem do pastor que faleceu. E eu vou fazer o vídeo um pouco mais longo hoje, gente, porque eu acho que é bom isso, né? A gente falar sobre isso. Para nós que somos cristãos, que muitos se dizem cristão, né? E para nós que somos crentes. E aí eu vi o comentário do Edir Macedo também, né? Achei o comentário. Não achei muito bom, não. Achei que foi meio rude, muito. Sei lá. Eu acho que muita gente não gostou, né, do comentário dele, né? Porque ele já não vai ouvir o comentário, né? Mas a família, né? Vai ouvir, né? Eu acho que foi uma falta de. Sei lá, gente. Eu acho que foi uma falta de respeito. Que eu vi o que o Edir Macedo falou. Eu acho que foi uma falta de respeito, sei lá. Né? Também ninguém é perfeito nesse mundo. A gente às vezes também dá umas deslizadas. Mas eu não estou defendendo o Edir Macedo, nada. Eu só estou dizendo que eu acho que foi uma falta de respeito com a família. E eu vi que o jovem é bem jovem, né? E eu acho que era bom falar sobre isso, né? Que os crentes têm que começar a falar sobre isso e os crentes têm que começar a orar sobre isso. Eu acho que é bom falar sobre isso. E Deus abençoe você que vai ver esse vídeo. E fique atento aos sinais que as coisas dão, que as pessoas dão, quando eles têm algum problema mental, né? Quando começa a surgir. Gente, eu ouvi também sobre um doutor, né, que falou sobre o Drauzio Varela, que comentou sobre isso, né? Que está acontecendo muitos problemas mentais, né? Que vai acontecer muitos problemas mentais e já está acontecendo. Já começou a acontecer, né? Mas eu creio, gente, eu creio. Como cristã, se a gente começar a orar, pedir para Deus que Deus tenha misericórdia, né? Que existe a medicina, mas que Deus também cura. Deus dá o livramento, né? Tanto que eu tenho passado por isso aqui na minha casa com o meu marido, né? Que no, eu tava vendo que eu acho que eu tirei aquele vídeo que eu falei sobre como é que começou. E com ele isso tudo, né? Dele tá passando por isso, tomar remédio, gente. E mesmo a gente orando, mas ele ainda tá tomando remédio. Mas ele começou assim, gente, eu acho que se os pastores começar. Tá vendo? Gente, como é que o negócio tá ficando tão sério? Como que está tão sério o negócio de problemas mentais? Que às vezes você tem que observar as coisas. Quando uma pessoa fala muito de uma coisa, ou quando a pessoa age um pouquinho, você tem que ficar observando. Gente, porque você já viu o pastor? Estava lá administrando a igreja e estava doente. Até meu filho falou, nossa, por que não internaram ele? Que o menino observa essas coisas, sabe? Ele tem epilepsia, mas ele é bem normal da cabeça. É mais normal do que nós dois aqui juntos. E ele falou, nossa, por que não tiraram o pastor e não internaram? Meu filho falando isso. Por que não internaram ele, não fizeram alguma coisa? E ele jovem, gente.
E eu estava pensando nisso, que a gente tem que começar a pedir para Deus, dar o livramento, porque os médicos estão falando sobre isso. Se a gente não começar a orar e pedir para Deus ter misericórdia, o que, que vai acontecer amanhã? Teremos mais pessoas doentes com problemas mentais. Teremos uma população com problemas mentais. Gente, meu marido começou assim, ó. Vou fazer um vídeo um pouco longo, gente. Quem vê, amém. Deus abençoe quem vê. Mas eu acho que era bom vocês compartilhar, né? Porque a gente precisa ficar atento a isso. Nós somos cristãos, mas a oração resolve, claro, Deus. Mas tem a medicina, né? Que ajuda bastante. Começou assim. Como começou do meu marido? Ele foi vendo meu filho. Ó, gente, é tudo alergia por causa desse frio aí. Meu filho começou a ter as crises e ele não conseguiu lidar com isso, sabe? Ele via o menino tendo as crises e ele não falava nada, ele ficava com aquilo dentro dele, sabe? E a gente não reparou isso, que ele estava sofrendo e, né, ele via tudo, ele socorria o menino e tudo, mas ele não conseguia lidar, ele foi guardando dentro dele, foi guardando. E quando foi um dia, a coisa explodiu. E aí um dia ele saiu para ir no mercado, meu marido, gente. Saiu para ir no mercado, foi no mercado, ele e meu filho. Quando ele chegou em casa, gente, ele começou a tremer. Mas tremer. Não era um tremorzinho, assim. Tremer, 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 do corpo todo tremendo. E eu me assustei, porque eu nunca tinha visto aquilo. E você já imaginou, eu, filho com epilepsia e agora o marido. Como é que fica a gente? Por isso que a gente tem que... as pessoas têm que orar pelos líderes também. Porque como é que vai atender uma pessoa? Um outro vai atender o outro doente. Como? Meu Deus. E aí eu vi aquilo tudo, ele começou a tremer, 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 e ficou, sabe, mas tremeu o corpo todinho. E eu vi que ele tava tendo parece uma convulsão também, sabe? Mas só que ele não caiu, ele ficou de pé, mas seu corpo todo tremendo. E naquela hora, assim, eu senti de orar, sabe? Senti de orar e repreender aquilo. Mas mesmo assim, você vê, chamei o Jorge, que é daqui da sociedade, para me ajudar a levar ele para o hospital. Aliás, o Jorge, ele sabe disso tudo, ele já para lá e para cá comigo no hospital, levando ele, trazendo e tudo, e os sobrinhos levando e trazendo. Os vizinhos também, o meu vizinho aqui do lado levou ele para o hospital também, me ajudou também. Aliás, os vizinhos, os sobrinhos, o Jorge, me ajudou muito nessa área, porque daí tinha que levar ele para o hospital e trazer. E aí, gente, começou. Aí chegamos no hospital, fez um monte de exame e não era nada. Mas eu não sabia que já era isso. Era ansiedade, só que tipo, entrou em tipo um colapso, sabe? Daí o médico medicou e nada, e não melhorou, e não melhorou, e não melhorou. Voltou para casa, deu uma aliviadinha. E aí começou, gente, 15 dias. Eu levava ele no hospital e chegava em casa. Levava no hospital e chegava em casa. Levava no hospital e chegava em casa. Todo dia, gente, eu levando ele para o hospital. Porque ele sentia dor no peito, uma dor terrível, fazia exame não era nada. Fazia exame não era nada. E eu deixava... Um dia eu posei no 24 horas com ele e o meu filho em casa. Pra vocês verem a coisa que eu tenho enfrentado, gente. Agora tá um pouco mais calminho. Um pouquinho. Aí eu fiquei no 24 horas com ele, tomava assim, bastante soro e fez exame de todos os exames. Não achava nada. Aí um dia eu tava tão cansada, gente, de ir no hospital, que não tinha solução. Esse negócio, porque quando afeta o corpo todo, já afetou a cabeça, afetou o corpo, afetou tudo, né? E um dia eu orei, sabe? E eu li a palavra. É como que a palavra, como Deus resolve. Mas o médico também é bom, né? Procurar. E aí eu li a palavra
que falou comigo, sabe? Eu falei, hoje você vai receber a tua bênção. Eu falei assim, sabe? Que eu sou desse jeito mesmo. Eu, quando leio a palavra que Deus falou comigo, eu falei, pois é agora mesmo. Eu sou desse tipo, gente. Aliás, se eu não fosse desse jeito, com essa fé, pedindo misericórdia a Deus e pedindo oração. Porque quando eu vejo que eu preciso de oração, eu peço oração. Eu peço para o missionário, eu peço para as irmãs aqui da igreja, eu peço para o grupo de WhatsApp, eu peço oração, gente. Eu não dou uma de durona, não, que eu não preciso, porque eu preciso, porque eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que cuidar do filho, e ele tem que trabalhar para ganhar o sustento para nós. Tá vendo aqui? Aí fomos de tarde. Não parava de doer o peito. A gente pensando, né? Até pensa que ia ter um infarto, mas não era nada disso. Aí foi o último dia que a gente foi no médico. E aí, tá. Quando era quase 7 horas da noite, apareceu um médicozinho lá. Até lembro dele. Apareceu lá e um monte de remédio, ninguém dava solução no caso, gente. Ninguém dava resposta para mim no caso, para ele. Porque não tinha remédio que sarasse a dor. Não tinha, já tinha tomado tudo. Daí aquele médico apareceu e falou, você já tomou tal remédio? Que era morfina, gente. Aí deram um comprimido para ele. Aí a gente passou na farmácia, ele tomou o remédio lá na farmácia mesmo. Aí foi sarando, foi sarando. E a gente chegou em casa no outro dia, ele estava bom. Tomou, acho que, se eu não me engano, dois ou três comprimidos de morfina. Isso foi suficiente. Aí o Jorge me ajudou nessa área aí, marcamos um médico particular. Aí fomos no médico particular, no psiquiatra. Eu levei ele no psiquiatra. Aí o médico psiquiatra conversou com ele, começou a dar remédio para ele. E hoje ele toma remédio para cabeça mesmo. E foi melhorando um pouco, melhorando um pouco. Mas esses dias ele começou esses tempos antes de eu mudar para cá. Antes de a casa ser feita aqui. E também tudo isso aí que ele passou aqui da casa, que era uma luta aqui para construir essa casa, que vocês não fazem ideia que nós passamos aqui. Ah, porque a casa era assim, porque a casa era assim. Aí tudo isso também começou a afetar ele. E ele já estava em tratamento. Aí ele começou a ficar estressado por causa disso. Todos aqui se estressaram. Eu me estressei, o Gisele se estressou e ele também. E aí eu vi que ele começou, um dia eu fui lá fora, e eu vi que ele começou a falar umas coisas que ele nunca falou pra mim. Ele nunca bateu em mim, nunca, 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 nunca. Gente. Ele sempre teve paciência comigo. Aliás, eu acho que ele teve até demais. Coitado. Hoje eu vejo que eu preciso cuidar dele. Aí ele começou a falar umas coisas pra mim assim, sem anexo, sabe? Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu fiquei preocupada com aquilo, sabe? Mas daí, olha só, gente, como que a fé, como que Deus dá o livramento se você clamar. A medicina tá aí, é uma bênção. Mas esse aí que o doutor Drauzio falou sobre os problemas mentais, aumentarem, se a igreja se reunir, gente, e começar a pedir para Deus dar livramento para as pessoas não ter problemas mentais, para os idosos ter problemas mentais, aí ele começou a falar isso e eu comecei a ficar preocupada. Pensei, nossa, mas ele nunca falou assim, sabe? Como se ele fosse me agredir, sabe? Umas palavras assim que ele nunca falou. E eu sei que ele não é assim. A família dele também sabe que ele nunca, 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 gente, encostou em mim. Nunca, sempre foi um bom marido, sempre cuidou de nós. Até agora, gente, com todos os problemas dele, ele cuida da gente como ele pode. Pense. Aí, um dia eu estava ouvindo, que eu gosto de ouvir o missionário Hélio Soares, o missionário orou sobre repreendendo os problemas mentais. Olha como se aí os pastores se reunir e começar a clamar e pedir para Deus ter misericórdia, repreender esse espírito, que isso é um espírito, gente, que não é normal isso. Existe só falta de vitaminas,
falta de vitamina, que nem ele estava com falta de vitamina B12. Ele estava com falta de vitaminas, que é aí que começou, talvez disso tudo desencadeou, né? Para ter problemas psicológicos, né? Aí o missionário orou e repreendeu, e eu vi que ele melhorou. E eu nem falei isso para ele, gente. Eu não falei que eu escutei essa oração, sabe? Que o missionário repreendeu, né? Problemas de família, sobre os problemas mentais. Gente, tem gente que passa, que nem eu. Já passei por muitos processos na minha vida de enfermidade, disso, daquilo, com o menino, tudo. Mas, graças a Deus, eu tenho tido uma boa mente. Eu me preocupo com aquilo, sabe? Me preocupo, porque quando eu vejo que eu tá alguma coisa estranha, eu já começo. Mas eu acho que isso daí tá errado. Eu mesmo começo a pensar e começo a buscar ajuda, sabe? Eu nunca tomei remédio para problemas psicológicos. Nunca, 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 gente. Diante de Deus. Uma vez eu tentei tomar, que a doutora me deu, mas aí eu vi que eu não me senti bem, eu nem tomei. Nunca tomei, gente. Nunca, nunca, nunca. E graças a Deus nunca precisei. E tenho lidado com isso aqui dentro. E aí eu vendo sobre isso, sobre o rapaz estava doente na igreja. Como é que ele ia ser pastor doente? E os líderes dele não viram isso. Que ele estava precisando de ajuda, gente. Hoje, quando eu vejo que ele está assim, meio agitado, que ele... Gente, sabe o que eu inventei para ele? Para poder lidar com ele aqui dentro de casa? Eu falo para ele, você tem que fazer, sabe, criar as coisas. Tipo, fazer um móvel, alguma coisa. Quantas coisas que ele já fez dentro de casa? Aí a mente dele se ocupa. Porque se ele ficasse parado, parece que daí ele fica agitado, ele anda para fora, ele vem para dentro. Eu tenho que lidar com isso. Isso está acontecendo aqui dentro da minha casa. E eu tenho que ter. Como é que todo mundo com problema mental, como é que um vai cuidar do outro? Como é que o pastor, que nem ele, não aguentou a pressão e se matou, gente? E se dizia pastor? Eu fico pensando nisso, gente. Ele não tinha mais capacidade para ser pastor. Ele não tinha. Ele tinha que ser cuidado. A liderança tinha que cuidar. Talvez, o pastor, já ouvi isso de uma médica que disse assim que o médico não era Deus. Quando aconteceu aquilo com meu filho, que eu falei aí, se você vê nos outros vídeos, quando eles deram a injeção para meu filho com meningite, quando não era meningite, era apenas uma febre, convulsão de febre, e deram uma injeção de meningite para o meu filho, aí a médica, a diretora do hospital, disse para mim assim, mas um médico não é Deus, nenhum, e nem os pastores não são Deus, eles apenas estão representando Deus na terra, mas se nós não cuidar dessas pessoas, se nós não cuidar desses líderes, eu acho que foi de uma infantilidade o comentário do Edir Macedo sobre aquele pastor, que eu acho que nós cristãos, eu acho que isso já é demais, né? Pelo menos podia pedir desculpa para a sociedade, né? Eu acho que eu não ganho nada da Record, eu não vivo disso, graças a Deus. Senão, mas eu acho que no mínimo, né? A pessoa tinha que pedir desculpa para a família, porque para ele não adianta nem pedir mesmo. Que a gente tem que se preocupar com os vivos, que nem ele falou. Claro que a gente tem que se preocupar. Mas como está acontecendo, que nem o doutor Drauzio Varela falou, que pode aumentar os casos de demência. Como é que nós, da sociedade, vamos lidar com tantas demências, porque uma pessoa demente, ele faz as coisas como criança. Às vezes eu vejo aí no YouTube, nos outros, pessoas cuidando de pessoas totalmente sem noção. Meu Deus, gente, a gente tem que se preocupar com isso. Agora eu vejo que o missionário e o pastor Jaime já estão orando mais sobre repreendendo demência, esquizofrenia, tudo isso, gente. Eu fico observando agora, quando eu vejo que a coisa está meio estranha do lado
Como é que eu... E não conseguiu absorver aquilo, lidar com todo o sofrimento do filho. Vendo o filho cair, vendo o filho se machucar, ele nunca falava sobre isso. Talvez eu também, né? Nunca conversei com ele, nunca chamei ele para falar. Porque nós dois estávamos sofrendo, só que eu sei lidar com já consegui lidar com o sofrimento do Gisele, eu já entendo. Eu já sei lidar com isso. E ele não falava sobre isso. Quando ele via o menino naquela situação, ele socorria, mas ele ia guardando aqui dentro. E ele não conseguia falar. E não foi culpa de ninguém do Gisele ter as crises. Foi simplesmente deu uma febre forte porque o pai dele estava viajando. Quando ele teve a crise, que o Gisele teve com 6 aninhos, ele era muito apegado ao pai dele. Sempre foi. Ele é tão apegado ao pai dele que quando ele faz a janta, de noite ele janta, às vezes eu não janto. E ele faz a janta e ele chama o pai dele. Ele tem um amor muito grande por mim, que é, sabe? Mas é diferente do pai dele. Do pai dele, ele chama o pai dele para jantar. Sabe? Se ele faz um prato, ele faz o pratinho, leva pro pai dele. Ele tem um amor muito grande pelo pai. Desde criança ele foi assim. Aí quando teve uma época que a gente morava lá e eu fiquei sozinha e o pai dele teve que vir para Curitiba. O pai dele foi trabalhar na Ilha Solteira. Lá na Ilha Solteira, ele foi trabalhar com o irmão dele no restaurante lá na Ilha Solteira. E eu fiquei com o Gisele com 6 aninhos, porque não tinha emprego lá e o irmão dele chamou ele para ajudar nós. E o menino ficou sem o pai, começou a ter febre. Aí o menino teve uma convulsão de febre, eu levei para o hospital, e aí eles deram uma injeção nele, como se fosse meningite, e não era meningite. Os médicos daqui falam que talvez isso desencadeou a convulsão. E aí, ele vendo o filho dele daquele jeito, ele não conseguia falar sobre esse assunto. Foi que começou tudo isso na vida dele. E todas as coisas que nós passamos aqui também, né? Mas graças a Deus que eu tive ajuda, o Jorge me ajudou nessa área, ele ajudou, levava para o hospital, trazia, sabe? Me ajudou nessa parte. Não posso reclamar. A sociedade me ajudou nessa situação com ele. E ele trabalha assim, mas já não é mais a mesma coisa. Ele não... Eu tenho que estar sempre, eu tenho que cuidar. Ele não, né, com o remédio, ele jamais está calmo. Ele toma vitaminas, tudo. Mas passamos por isso, temos passado. E eu acho que é necessário a gente orar para que Deus comece a repreender isso. Como é que o povo começou a se reunir para orar quando aconteceu o Covid? O povo começou a orar e repreender para que Deus desse uma solução. E apareceu a vacina. Deus permitiu que a vacina, as pessoas, no médico fizessem as vacinas e as pessoas, Deus parou aquela morte. Como se a gente começar a orar e repreender esse espírito de demência, que às vezes a pessoa está tão assim que não está reparando isso. Precisa acontecer isso para a pessoa despertar. O que está acontecendo? Caso de demências na Terra. O doutor falou isso. E eu fiquei observando, meu Deus, isso começa a acontecer e não é só com as pessoas de idades, com pessoas jovens, que nem esse pastor. Aí esse comentário do Edir Macedo tão infeliz, um comentário infeliz, que falou, se fosse meu filho, misericórdia. Se fosse meu filho. Às vezes as pessoas chegam para o meu filho e falam assim, Deus tem um plano, vai te usar assim. Se for de Deus, vai chegar o tempo, você vai estar preparado. Porque agora a gente vê que o filho não está preparado. E Deus está preparando. Todos tiveram na Bíblia, não teve um que não passou problema. Aquele que ficou lá na caverna. Eu não me lembro, foi Elias ou Eliseu? Não, Elias, né? Também esqueci. Acho que foi Elias, né? É Elias, que fugia da Jezabel lá, que entrou na caverna. Entrou em depressão. Mas Deus mandou um anjo lá para socorrer ele.
levantou-se de lado, saiu da caverna. Muitas pessoas, muitos crentes estão na caverna, gente. E a gente precisa, os pastores precisam orar mais sobre isso. Claro que tem muito líder que está sofrendo, porque é uma carga sobre a área espiritual. É a área mais difícil, gente, que é você orar e repreender o mal, que quer atingir as pessoas, as famílias. Gente, espero que esse vídeo, que você assista esse vídeo, que se você vê alguma coisa anormal, gente, com a tua família, com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa, observe isso. Procure ajuda. Procure ajuda. Procure um pastor que esteja bem preparado espiritualmente, firmado na rocha, que a rocha é Cristo, né? Que esteja bem fisicamente. E procure ajuda do médico, como nós fizemos aqui. Nós orava. Eu pedi oração, mas eu levei no médico e tomando remédio. Procure, gente, procure saber, procure observar para que isso não possa se agravar ou mais tarde piorar coisas. Eu acho que nós devemos falar sobre isso, sobre os problemas mentais que estão acontecendo, gente. É com cristão, é com não cristão, está acontecendo isso na Terra. Nós temos que pedir para Deus dar o livramento sobre essa área da sociedade, como o doutor falou, né? E agora os pastores, o pastor Jaime começou a orar, o missionário começou a orar, mas todos nós somos seres humanos e precisamos de ajuda, precisamos de socorro de Deus, da medicina, e eles têm que estar, meu Deus, como se isso aumentar, como é que vai ficar nossa sociedade com tantas pessoas com problemas mentais, gente? Porque está acontecendo isso. Talvez você não está nem percebendo, mas está acontecendo problemas mentais graves. Deus abençoe por ouvir. Compartilhe o vídeo. Deixe o like. Me ajuda aí, porque nós temos que ser, como é que diz, boas influencers. Que de mal influência já está cheio. Nós temos que falar coisas boas, coisas que edificam, coisas assim que ajudam. Ok, gente? Um grande abraço. Eu vou deixar um versículo para vocês. Eu gosto dessa Bíblia, tá bem veinha, mas eu ganhei de presente de uma senhorinha. Mas eu vou ler. Está escrito em Naum, que é no Velho Testamento. Deixa eu ver, perto de Mateus, por aí, quase perto de Mateus. Naum, 1, versículo 1. Não, Naum primeiro. É Naum primeiro. E o versículo 7, que me veio para mim ler para vocês. Que Deus seja a nossa fortaleza e a minha também. O Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Meu Deus, que ele sabe quem confia nele. Que eu confie nele em todas as áreas da minha vida. E que Deus me ajude aqui na minha casa também, porque eu preciso. Orem pela minha vida, orem pelo meu filho, orem pelo meu marido. Orem por nós, que nós temos que orar uns pelos outros, para que Deus venha nos dar vitória nessa terra. Ok, gente? Um grande abraço. Um grande abraço. Fica com Deus. Deus abençoe.